E se eu disser para você que por pouco Pilatos não atrapalhava os planos de Deus para a salvação da humanidade? Isso mesmo, Pilatos ele intentou de tudo para que Jesus não fosse crucificado, para que ele não fosse julgado e condenado à morte. Olá, eu sou o pastor Adilson e esse é o Conexão da Alma. Amados, antes da gente passar para a mensagem aqui, eu quero pedir para você que ouça a mensagem até o fim, né? Que também você dê o seu like, que você compartilhe aí com seus amigos, com seus contatos. E se você ainda não fez a inscrição no canal, faça a inscrição, ative, né, lá a opção todas nos sininhos para que você receba aí as mensagens todos os dias, para que você de uma forma ou de outra possa ser aí abençoado com uma mensagem. Amém? Então lá no livro de Mateus, capítulo 27, o verso 19, nós vamos falar, né, dessa história, e o verso 19 fala que a mulher de Pilatos, ela teve um sonho com Jesus. E quando Pilatos está ali conversando com Jesus, interrogando Jesus, a mulher ela aparece e fala para Pilatos para ele não se envolver com Jesus, porque ela tinha sonhado com Jesus durante a noite. Então preste atenção, Mateus capítulo 27, o verso 19 diz assim: E estando ele assentado no tribunal, no caso aqui é Pilatos, sua mulher mandou dizer-lhe: Não te envolvas na questão desse justo, porque muito sofri hoje em sonho por causa dele. Amados, olha, era madrugada de quinta para sexta. Jesus ele estava reunido ali no monte com os seus discípulos e faltava um discípulo que era Judas Iscariotes, e ele não estava presente justamente porque ele havia saído ali daquele momento da ceia, né? E a palavra diz que ele, usado por Satanás, ele foi até os líderes religiosos da sua época. Ele já tinha um contrato com aqueles líderes de entregar Jesus, ele já sabia onde Jesus estaria, e ali então ele está agora conduzindo os soldados romanos, né, os soldados dos líderes religiosos, também os líderes, ele está conduzindo todo esse povo até Jesus para fazer ali a prisão de Jesus, e Jesus já está sabendo de tudo, né? Já tinha um plano arquitetado por Deus, e Jesus ele já sabia de tudo que ia acontecer. Então Judas chega ali com aquele povo para prender Jesus. A palavra diz, né, nos evangelhos que Jesus ele estava então reunido com seus discípulos quando ele foi interrompido por um grupo de religiosos que foram ali prendê-lo. Jesus ele foi então levado pelos líderes da igreja daquele tempo, que o interrogaram secretamente e depois levaram Jesus a Pilatos para o julgar e condená-lo à morte. O que esses líderes fizeram? Eles prenderam Jesus, e ao invés de levar Jesus para a cadeia, eles levaram para o sinédrio, e ali eles o interrogaram, e ali eles armaram, né, uma trama, fizeram uma trama para culpar Jesus de alguma coisa, né, para levá-lo a algum tipo de erro, e com isso eles conseguissem provas contra Jesus para incriminar Jesus e levar Jesus a Pôncio Pilatos. E foi justamente isso que aconteceu, porque eles fazem uma pergunta para Jesus, e Jesus fala, né, que ele é o Filho de Deus, e eles têm isso como blasfêmia. Então isso era tudo que eles precisavam para incriminar Jesus. Lá no livro de João, no capítulo 18, no verso 28, a palavra diz assim: Depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência. E era pela manhã cedo. E não entraram na audiência, para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu fora e disse-lhes: Que acusação trazeis contra este homem? E responderam e disseram-lhe: Se esse não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Disse-lhes Pilatos: Levai-o vós e julgai-o segundo a vossa lei. E disseram-lhe então os judeus: A nós não nos é lícito matar pessoa alguma. Eles eram muito religiosos, né? A lei deles não permitiam que eles matassem ninguém.
Então, diante de uma suposta acusação, eles levaram Jesus até Pilatos para que Pilatos fizesse então essa condenação. Só que Pilatos ele tem uma atitude totalmente diferente daquilo que era costume de Pilatos. Em João 18, verso 33, diz assim: tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou a Jesus e disse-lhe: tu és o rei dos judeus? Amados, olha, segundo o historiador Flávio Josefo, Pilatos ele era um homem cruel, ele era um sanguinário e ele era um homem corrupto. E o que Pilatos fazia era o seguinte: antes de interrogar qualquer pessoa, quando levavam alguém até ele, antes de fazer o interrogatório, ele já mandava matar. Então ele mandava matar primeiro para depois saber o que estava acontecendo. Esse era o Pilatos, um homem cruel, corrupto e sanguinário. Só que, em se tratando de Jesus, Pilatos ele resolve ouvir o que Jesus tinha para falar em sua defesa. E aí ele pergunta para Jesus, né? Tu és o rei dos judeus? Ele está fazendo essa pergunta para Jesus. E aí Jesus diz para ele assim, ó, tu dizes isso de mim mesmo ou disseram tu de mim? E Pilatos, eles agora já estão numa conversa, eles estão num diálogo. Pilatos respondeu: porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregam-te a mim. Que fizeste? E aí Jesus responde: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhes, pois, Pilatos: logo tu és rei. Jesus respondeu: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Disse-lhes Pilatos: que é a verdade? E dizendo isto, tornou a ir ter com os judeus e disse-lhes: não acho nele crime algum. Agora imagina, o sujeito que era corrupto, sanguinário, cruel, que primeiro matava para depois questionar, ele abre uma exceção para fazer um diálogo com Jesus, para ter ali uma conversa com Jesus. Ele interroga Jesus sobre a questão, né, do reinado de Jesus e conversando com Jesus, ele não vê em Jesus nenhuma culpa. Ele não vê nada de errado em Jesus e a palavra diz que ele volta, né? Ele volta ao povo que está lá fora, né, esperando a resposta de Pilatos. Ele volta e fala para ele: olha, não acho nele crime algum. Após uma conversa com Jesus, Pilatos volta aos judeus e diz não vê nele nenhum motivo para acusar Jesus. Presta atenção, até mesmo Pilatos, que era um homem ruim, conseguiu ver a inocência de Jesus, enquanto que os religiosos queriam a sua morte. Amados, isso nos leva a pensar em como a religiosidade nos deixa cego. A religiosidade é terrível, querido. A partir daí, o que nós vamos ver? Nós vamos ver algumas atitudes de Pilatos que nos mostram que ele viu algo em Jesus que o levou a criar mecanismos para se isentar da responsabilidade de acusar e condenar Jesus. Então ele vai usar de 3 tentativas para livrar Jesus da morte e da condenação. A primeira tentativa, Pilatos manda Jesus para Herodes. Lá em Lucas, né, no capítulo 27 e o verso 5, diz assim, olha: mas eles insistiam cada vez mais dizendo: alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, começando desde a Galiléia até aqui. Então Pilatos, ouvindo falar da Galiléia, perguntou se aquele homem era galileu. E sabendo que era da jurisdição de Herodes, remeteu a Herodes, que também naqueles dias estava em Jerusalém. Era uma festa, né? Todos estavam reunidos ali. E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, né? O verso 8 de Lucas 27 diz isso. Herodes, quando viu Jesus, alegrou-se muito,
porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, e esperava que lhe veria fazer algum sinal. E interrogavam com muitas palavras, mas ele nada lhe respondia. E estavam os principais sacerdotes e os escribas acusando com grande veemência. E Herodes com seus soldados desprezou e, escarnecendo dele, vestiu-o de uma roupa resplandecente e tornou a enviá-lo a Pilatos. E convocando Pilatos os principais dos sacerdotes e os magistrados e o povo, disse-lhes: haveis-me apresentado este homem como pervertor do povo, e eis que, examinando-o na vossa presença, nenhuma culpa das que o que acusais acho neste homem. Nem mesmo Herodes, porque a ele vos remeti, e eis que não tem feito coisa alguma digna, de morte. Castigá-lo-ei, pois soltá-lo-ei. Esta é a primeira tentativa de Pilatos de livrar Jesus então da morte. Quando ele fica sabendo que Jesus é galileu e que Herodes está por ali, ele envia Jesus para Herodes, talvez até numa tentativa de se livrar dessa responsabilidade de matar alguém, de condenar alguém que ele sabia que era inocente. E eu fico pensando que isso deve ser terrível, você ter que determinar a morte de alguém, uma autoridade, Eu não sei assim com clareza, mas eu creio que ainda hoje existe isso em algum lugar do mundo, Talvez os Estados Unidos, talvez no meio ali do Oriente Médio, talvez ainda exista isso, alguém tenha que determinar a morte de uma outra pessoa, e isso deve ser uma decisão terrível, uma decisão muito difícil de se tomar. E Pilatos, então, ele quer se isentar dessa responsabilidade, ele quer ficar livre do prisioneiro para não ter que matar o prisioneiro, para não ter que condená-lo à crucificação. E aí ele envia Jesus para Herodes, e Herodes também, depois de interrogar Jesus, não vê nele nenhum problema, não vê nele nenhuma culpa. O que Herodes faz então? Herodes zomba da situação, Herodes zomba de Jesus, coloca nele uma roupa resplandecente e manda ele de volta. Quer dizer, na visão de Herodes, Jesus também não tem condenação nenhuma, não tem culpa nenhuma de nada, não tem por que matá-lo. Queridos, olha, no verso 17 diz assim, e era-lhe necessário soltar-lhes um pela festa. Mas toda a multidão clamou a uma dizendo, fora daqui com este, e solta-nos Barrabás, o qual fora lançado na prisão por causa de uma sedição feita na cidade e de um homicídio. Então, naquele tempo havia ali dois prisioneiros, havia Jesus e havia Barrabás, que era um prisioneiro terrível, que matava, que saqueava, que roubava até do governo, e esse Barrabás certamente ele já estava condenado à morte, ele já estava esperando o dia da sua morte, e então era comum naquele tempo soltar um prisioneiro, e aí Pilatos então ele vai ter uma outra atitude que para tentar livrar Jesus. No verso 20 diz assim, falou, pois, outra vez Pilatos, querendo soltar a Jesus. Mas eles clamavam em contrário, dizendo, crucifica-o. Então ele, pela terceira vez, lhes disse, mas que mal fez este? Não acho nele culpa alguma de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Quando Pilatos ele apresenta Jesus ali para a multidão, ele está vestido ali com aquelas roupas que Herodes colocou nele, ele já foi ali humilhado, Pilatos então coloca Jesus diante da multidão e esperando que aquela multidão ela tivesse compaixão no seu coração e visto a vergonha que Jesus já estava passando, que liberasse então Jesus da morte. Mas eles clamam mais ainda dizendo, crucificam. Agora eles não querem só que Jesus seja julgado, eles querem que ele seja julgado a uma sentença de morte, de crucificação. Então ele, pela terceira vez, lhes disse, mas que mal fez este? Não acho nele culpa alguma de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Pilatos está falando, tudo bem,
eu vou castigar ele e vou soltar. Não vou condenar, não vou julgar, não vou mandar para crucificação. No verso 23 diz assim, ó, mas eles estavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E os seus gritos e os dos principais dos sacerdotes prevaleciam. Queridos, olha, Pilatos, ele tentou de alguma forma se livrar da responsabilidade de julgar Jesus e sentenciá-lo à morte. Porque alguém o qual ele já sabia que era inocente. Ele viu alguma coisa em Jesus que ele creu que Jesus era inocente. Pilatos, ele está ganhando tempo para não ter que chegar a uma decisão, né, de crucificação. E aí então ele vai para a segunda tentativa. Pilatos então ele vai mandar açoitar Jesus. Lá em João, no capítulo 19, no verso 1 diz assim, olha, Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou. E os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram sobre a cabeça e lhe vestiram roupa de púrpura. E diziam, salve o rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Então Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhes, eis aqui vos trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus fora, levando a coroa de espinhos e roupa de púrpura. E disse-lhes Pilatos, eis aqui o homem. Amados, eu fico pensando que quando Pilatos manda açoitar Jesus, né, Jesus ele já tinha sido humilhado por Herodes, agora ele é açoitado por Pilatos, e não bastasse os açoites, os soldados de Pilatos, colocam em Jesus uma roupa de púrpura, né? Eu fico imaginando uma roupa que cobria-lhe todo o corpo, e colocou nele uma coroa de espinhos e ainda zombavam dele. Então, não bastava todas as acusações do povo, agora também os soldados escarneciam de Jesus, chamando ele de rei dos judeus, né? De um rei. O que Pilatos faz então? Pilatos então traz Jesus de volta para o povo. Agora Jesus está todo arrebentado, todo machucado, com a coroa de espinhos na cabeça, com a roupa resplandecente, de cor de púrpura. Agora sim ele está muito humilhado, muito machucado. E eu fico pensando que agora Pilatos quer que aquele povo olhando para Jesus, eles vão pensar, não, agora já basta, agora já é o suficiente, pode soltá-lo. Então agora a multidão vão vê-lo todo ensanguentado e vão querer deixá-lo livre. Talvez seja isso que Pilatos estava pensando. Só que não é isso que acontece. A população, os líderes religiosos, eles continuam a incentivar o povo para que Jesus fosse crucificado. E aí então Pilatos vai para a terceira e última tentativa, quando ele manda o povo escolher. E lá em Mateus, no capítulo 27, verso 15, diz assim, ora, por ocasião da festa, costumava o presidente soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinham então um preso bem conhecido chamado Barrabás. Porquanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos, qual quereis vós que vos solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer, não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o presidente disse-lhes, qual desses dois quereis vós que eu vos solte? E eles disseram, Barrabás. E disse-lhes Pilatos, que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos, seja crucificado. O presidente, porém, diz, mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo, seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante de toda a multidão, dizendo, estou inocente do sangue desse justo, considerai isto. E no verso 25 diz assim, olha, e respondendo todo o povo disse, o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. O que Pilatos quis fazer nessa terceira e última tentativa
Foi depois de ver que Jesus estava todo machucado, né? Ele já tinha apanhado muito, né? Ele já estava com uma coroa de espinhos em sua cabeça, ele já estava, né, de uma forma toda, já tinha sido humilhado terrivelmente. Pilatos, então, ele vai pegar um prisioneiro, era um costume dos judeus fazer isso, né? Ele pega o prisioneiro mais terrível, mais carrasco, né, o mais ordinário, ele pega um prisioneiro e coloca do lado de Jesus e pergunta para a multidão, né, qual deles a multidão queria que você soltasse. E eu fico pensando que Pilatos estava ali, mais uma vez, na esperança de ver a multidão escolher Jesus ao invés de escolher o carrasco, um homem terrível, assassino, cruel, né? Talvez ele pensou que, colocando os dois juntos, um do lado do outro, que o povo, olhando para os dois, escolheriam Jesus ao invés do prisioneiro. E aí ele teria a opção de libertar ali Jesus e deixar Jesus seguir livre. Só que os religiosos, eles ainda mais incentivam a população, e a população quer de todo jeito a crucificação de Jesus, quer a morte de Jesus. Então, Pilatos, não vendo solução para aquele problema, ele se viu ali na responsabilidade do julgamento, ele não tinha outra opção a não ser condenar Jesus. O que ele faz? Ele pega uma água, coloca na bacia, ele lava as mãos e ele vai dizer para o povo: eu vou matar, mas eu estou limpo do sangue desse homem. Eu lavo as minhas mãos, ou seja, eu vou fazer aquilo que vocês querem fazer. É vocês quem vão matar esse homem, não sou eu. E aí no verso 26 de Mateus 27 diz assim: então soltou-lhes Barrabás, e tendo mandado açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Amados, olha, todo esse circo foi criado para que o Filho de Deus fosse publicamente declarado culpado. Deus permitiu que tudo isso acontecesse para que todos pudessem ver que Jesus morreu em lugar do pecador, querido. Mais uma vez, Pilatos tenta livrar Jesus da condenação e coloca Jesus e Barrabás diante da multidão na esperança de que o povo olhasse para a condição de cada um e escolhesse libertar Jesus. Nós podemos ver que nessa história que Jesus ele foi condenado à morte por um pecado que não lhe pertencia. Jesus ele já veio com esse propósito: morrer na cruz pelo nosso pecado, se colocar no nosso lugar naquela cruz, porque nós somos o pecador. Nós é que estávamos condenados à morte eterna. E Jesus então ele vem para isso, para nos levar à salvação. Barrabás, ele representa o pecador, querido. O pecador que foi liberto da sua condenação porque alguém morreu em seu lugar. Eu não posso dizer para você que é uma verdade, porque na verdade é uma história, né? Conta-se uma história de que o povo estava reunido em oração em certo lugar e Jesus estava presente, e a mãe de Barrabás, sabendo que Barrabás ia ser morto na sexta-feira, que ela corre até Jesus, né? Ela já conhecia Jesus, ela sabia dos milagres que Jesus operava, e que ela corre até Jesus e ela agarra Jesus e fala com Jesus: livra o meu filho da morte. E Jesus, olhando para ela, disse: seu filho não vai morrer, porque outro vai morrer em seu lugar. Foi isso que aconteceu. Barrabás, ele era ele representa o pecador, o homem pecador. Ele representa o homem que carrega a culpa, né, da humanidade, o pecado da humanidade, e Jesus vai morrer para ele. Barrabás ele já estava com sua morte sentenciada. Ele estava esperando só o dia. A cruz já estava pronta para Barrabás. Barrabás é que seria crucificado naquela cruz. Então, no lugar de Barrabás, Jesus foi crucificado. João 19, no verso 16, diz assim: olha, então, consequentemente, entregou-lhe para que fosse crucificado, e tomaram a Jesus e o levaram. E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Não teve jeito. Pilatos ele não conseguiu. Só que Pilatos ele ainda vai fazer uma outra coisa
E isso vai ficar para sempre na memória do povo, porque isso vai ficar para sempre na história. Lá em João 19, e o verso 19 diz assim: e Pilatos escreveu também um título, e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram esse título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade, e estava escrito em hebraico, grego e latim. Queridos, eu penso que isso foi escrito assim para que todos saibam como foi a morte de Jesus e também para que todos os povos, línguas e nações, e inclusive Jerusalém, saiba que Jesus Cristo é o Rei dos Judeus. Amém, queridos? Jesus Cristo, ele morreu em nosso lugar, querido, por causa do nosso pecado. Havia uma condenação de morte contra a nossa vida e Jesus, ele vem para isso, para dar a sua vida no nosso lugar, morrer, na cruz pelo nosso pecado e nos conduzir à vida eterna. Uma vez que nós entendemos isso, uma vez que nós confessamos que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida, nós entendemos que Ele morreu pelo nosso pecado, que não há mais nenhuma condenação contra nós, uma vez que nós entendemos isso e entregamos a nossa vida para Jesus, nós recebemos de Jesus, querido, a oportunidade. Nós recebemos de Jesus um decreto de vida eterna no céu com Ele, queridos. Não sei se você já fez essa oração, talvez você não sabia dessa situação, talvez você aprendeu aí superficialmente sobre a morte de Jesus, mas agora você está entendendo que Jesus, ele veio com um propósito de morrer na cruz pelo nosso pecado, e por mais que se tentassem livrá-lo da condenação, isso não poderia acontecer de forma alguma, porque Deus tinha um plano para salvar a humanidade, e nesse plano incluía a morte de Jesus na crucificação, na cruz, pelo nosso pecado. E se hoje você abrir o seu coração e entregar a sua vida para Jesus, você também receberá a salvação, porque o preço já foi pago, a liberdade, a sua liberdade já está decretada, cabe a você tomar essa decisão. Amém? Que Deus te abençoe. Peço a você que, se tiver gostado aí da mensagem, que você compartilhe aí com seus contatos, com seus parentes, que você coloque aí no status do seu WhatsApp. Se você não fez a sua inscrição ainda, faça a sua inscrição no canal, ative o sininho lá na opção todas. Todos os dias nós temos colocado aqui mensagens. Uma dessas mensagens com certeza vai edificar o seu coração, vai transformar a sua vida, não por causa da minha palavra, mas por causa da mensagem de Jesus Cristo. Amém? Deus te abençoe e nós nos vemos aí no próximo vídeo.